Olá, espero que estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nós vamos abordar nesta videoaula os tópicos de introdução aos sistemas de controle. Mais especificamente, nós vamos comentar sobre classificação, características desses sistemas de controle e os tipos de controle mais utilizados na indústria. Observem essa figura. Ela representa o diagrama de blocos de um sistema produtivo. Ela recebe como entrada uma série de itens, por exemplo, matéria-prima, insumos, equipamentos, energia, mão de obra, informação, capital, para realizar suas funções e entregar, gerar outputs, saídas, produtos ou serviços, com a finalidade de atendimento às necessidades do mercado. Vamos comentar um pouco sobre esses itens. O que seria a matéria-prima? É qualquer material utilizado que é incorporado ao produto final. No sistema produtivo automotivo, o aço é uma matéria-prima. E o que diferencia matéria-prima de insumos? Insumos são os outros itens utilizados na minha atividade produtiva que não fazem parte do produto acabado ou do serviço prestado. Água e óleo lubrificante são insumos do meu sistema produtivo automotivo. Equipamentos são as máquinas utilizadas para se fabricar o produto ou realizar um serviço. E energia? Energia é um insumo, mas ela é tão importante que ela é representada separadamente dentro desse meu diagrama. Mão de obra é toda a equipe que forma os recursos humanos. São os responsáveis pela realização de todas as tarefas dentro da organização. Informação é igual a dado? Dado é um registro de qualquer evento que ocorra em uma organização e, obviamente, tenha importância suficiente que mereça ser registrado. Já a informação, nós o classificamos como sendo a organização destes dados que possuam significado em um contexto. Vamos pegar o exemplo de uma medição de temperatura. A medição de temperatura dentro de um processo, ela é um dado. Mas quando ela entra em um sistema que vai fazer o controle da temperatura, nós a classificamos como sendo uma informação. Ela pode ser de dois aspectos. A informação ela pode ser utilizada na organização da produção e no controle da produção. Na organização da produção, trata da forma que o sistema produtivo está organizado e dos procedimentos que definem as tarefas a serem desenvolvidas. No controle da produção, a informação trata sobre o andamento da produção em si, como quantidades, defeitos e resultado de medidas. O capital é o conjunto de recursos financeiros aportados na organização para que ela possa realizar suas atividades. Como saída, nós comentamos sobre produtos e serviços, mas também esse meu sistema produtivo, ele gera subprodutos ou dejetos industriais. E aí nos questionamos, nós comentamos sobre sistemas produtivos, sistemas de controle, o que é um sistema? Vamos pegar um exemplo simples, fios, pilhas e lâmpada. Estes elementos soltos, separados, formam um sistema de iluminação? Não. Mas quando eles estão organizados convenientemente, sim.
Então, nós podemos definir sistema como sendo um conjunto de elementos selecionados e organizados que interagem no sentido de alcançar um ou mais objetivos determinados. Então, o fio, a pilha e a lâmpada, quando estão organizados, eles interagem de tal forma que gerem um objetivo. O meu sistema, ele tem variáveis internas que relacionam as minhas variáveis de entrada em variáveis de saída. Eles podem ser classificados de acordo com a natureza dos elementos que os integram. Vamos comentar um pouco sobre essa classificação. Quando meu sistema ele tem uma entrada e uma saída, nós o classificamos como sendo sistemas escalares. Quando o meu sistema ele tem duas ou mais entradas ou duas ou mais saídas, nós o classificamos como sendo sistemas vetoriais. Pensem em exemplos de sistemas escalares e sistemas vetoriais do seu dia a dia. Outra classificação é linear e não linear. Para isso, nós precisamos comentar sobre o princípio da homogeneidade e o princípio da superposição. O que seria o princípio da homogeneidade? Vamos pensar agora em um sistema que tenha somente a entrada U1. E esta entrada gera uma saída Y1. Se a excitação U1 receber uma multiplicação por uma escalar m, então eu tiver m vezes U1 de t, a minha saída também vai ser m vezes y1 de t. O meu princípio da superposição. Se U1 gera y1 e y2 gera U2 gera y2, a soma da entrada pode ser a soma das suas respectivas das suas saídas. O princípio da superposição estabelece que quando um circuito linear contiver mais de uma fonte independente, por exemplo, a resposta do circuito pode ser obtida a partir da resposta individual do circuito a cada uma das fontes, atuando de forma isolada. Dessa forma, pode-se determinar a resposta individual do circuito considerando-se as fontes uma a uma e, ao final, somar algebricamente as respostas individuais. Portanto, a utilização do princípio da superposição pode, em muitos casos, reduzir a complexidade do circuito e, obviamente, facilitar a minha solução. Se o meu sistema obedecer esses dois princípios, nós o classificamos como sendo sistemas lineares. Todos os sistemas são não lineares, mas eles comportam-se como lineares dentro de certos limites. Pensem no funcionamento do amplificador operacional e o classifiquem como linear e não linear. Outra classificação são sistemas estáticos e sistemas dinâmicos. Leiam estes itens. Sistemas estáticos são sistemas que respondem instantaneamente à excitação aplicada. Sistemas que não têm memória e sistemas que não dependem de condições iniciais. Sistemas dinâmicos, por sua vez,
eles podem ser representados por equações diferenciais. E como nós sabemos, equações diferenciais dependem de condições iniciais. Por exemplo, circuitos indutor-resistor em série. Neste exemplo, este meu circuito não responde instantaneamente à excitação aplicada. Outra classificação possível são sistemas de parâmetros concentrados versus sistemas de parâmetros distribuídos. Vamos pensar numa um sistema, uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão em que a distância entre as torres, por exemplo, seja de quilômetros. Onde nós podemos representar o parâmetro de resistência e indutância? No meio dessa minha linha de transmissão? Não. Ela está distribuída ao longo da minha linha de transmissão. Outra classificação são sistemas invariantes no tempo ou sistemas de parâmetros variáveis. Vamos pegar, por exemplo, um parâmetro de um sistema que tem como parâmetro uma resistência. Se essa resistência for constante, esse meu sistema é invariante no tempo. Agora, se a resistência variar, por exemplo, ao longo do tempo, nós o classificamos como sendo parâmetros variáveis. O escopo desta disciplina é tratar sobre sistemas de controle lineares invariantes no tempo. Uma entrada, uma saída, dinâmicos de parâmetros concentrados. O que seria o controle do processo? Deseja-se controlar o processo para se chegar ao produto pretendido. Os sistemas de controle mantêm a variável controlada no valor especificado, comparando o valor da variável medida ou a condição do controlador com o valor desejado, que a gente vai chamar de referência ou setpoint, e fazendo as correções em função do desvio existente entre esses dois valores, o erro ou o offset, sem a necessidade de intervenção do operador. Para isso, deve ser necessário, primeiro, conhecer o processo. Segundo, medir as grandezas deste processo. Terceiro, atuar no processo para que ele se comporte de forma adequada. Vamos pensar neste exemplo. Este exemplo representa o processo de aquecimento de uma placa a ser laminada. O objetivo do processo é aquecer o material até uma temperatura adequada e homogênea, de tal forma que os pontos A, B e C tenham a mesma temperatura quando chegarem no laminador. Para isso, eu preciso medir a temperatura da placa e controlar um queimador para que esta temperatura fique dentro de um valor de referência, um valor desejado. Como podemos fazer isso? Medindo manualmente a minha placa a ser laminada? Obviamente não. Então, evidentemente, não é possível medir a temperatura nos referidos pontos. E, portanto, torna-se necessário, através de um modelo matemático, determinar as temperaturas A, B e C através da temperatura indicada pelo termopar. Cabe a nós, como engenheiro, determinar quais os pontos que devem ser colocados os termopares. E,
os queimadores, de tal forma que atinja os objetivos especificados. Esses meus sistemas de controle eles podem ser classificados, eles podem ser abordados de duas formas: a técnica clássica e a técnica moderna. A técnica clássica utiliza o domínio da frequência. Ou seja, a minha equação diferencial é transformada em uma função de transferência, gerando um modelo matemático que relaciona algebricamente a saída com a entrada. A técnica moderna utiliza a técnica de espaço de estados no domínio do tempo. Técnicas modernas, elas são utilizadas e representam sistemas não lineares, variantes no tempo, com múltiplas entradas e saídas. Técnicas clássicas são mais utilizadas quando eu tenho sistemas lineares e invariantes no tempo. Vamos pensar um exemplo de um elevador. Quando o botão do quarto andar é pressionado no primeiro andar, por exemplo, o elevador sobe até o quarto andar com uma velocidade e uma exatidão de nivelamento projetadas para o conforto do passageiro. A pressão no botão do quarto andar é uma entrada, que representa a saída desejada, mostrada como uma função degrau. Então, esta é a saída desejada. O desempenho do elevador pode ser verificado a partir da curva de resposta do elevador. A partir desta figura, duas das principais medidas de desempenho são evidentes. A primeira, a resposta transitória, e o erro de estado estacionário ou erro em regime permanente. Neste exemplo, o conforto e a paciência do passageiro dependem da minha resposta transitória. Se esta resposta for muito rápida, o conforto do passageiro é sacrificado. Do contrário, se ela for muito lenta, a paciência agora do passageiro é sacrificada. Outra característica de desempenho é a minha resposta do o erro do estado estacionário ou em regime permanente. Uma vez que a segurança do passageiro e a conveniência podem ser sacrificadas, se o elevador, obviamente, não nivelar apropriadamente. Outra característica de sistemas de controle são sistemas de controle de processos ou controle de servomecanismos. Ambos se baseiam no princípio da realimentação. Geralmente, o controle de processos é do tipo regulatório, ou seja, ele procura manter a saída do processo próxima ao valor de referência, o qual é constante e varia lentamente no tempo. Os sistemas de controle de processos são projetados para minimizar os efeitos de perturbações no sistema, tentando manter a saída do processo constante e o mais próximo possível do valor desejado. Por outro lado, os servomecanismos são projetados para fazer com que a saída do sistema acompanhe fielmente as mudanças no valor de referência. Nos servomecanismos, a saída do sistema ou variável controlada é normalmente uma posição mecânica, ou então suas derivadas no tempo, tais como velocidade ou aceleração. A partir dessa definição, quais dos exemplos mostrados
é um controle de processo ou um controle de servomecanismo? Então, no exemplo, uma caixa d'água ou um reservatório, nós desejamos manter este nível constante, independente da quantidade de água que saia ou que entre. Nós o classificamos como sendo um controle de processos. Ao passo que o sistema de controle do leme de um avião é um exemplo clássico de um controle de servomecanismo, pois as variações de direção impostas são amplificadas, de tal forma permitir o posicionamento correto com o mínimo esforço do piloto. A gente pode dividir também os processos industriais nos seguintes tipos: processos contínuos, envolvem fluidos ou sólidos fluidizados. Processos batelada, refere-se a processos contínuos, mas que funcionam apenas por algum tempo, suficiente para completar a operação que se deseja sobre o produto, como ocorre em misturadores, reatores químicos e etc. E processos discretos, envolve a produção de peças contáveis, como a que ocorre, por exemplo, na indústria da manufatura. Vamos abordar agora os elementos de um sistema de controle. Vamos observar esta figura. Na entrada do sistema, há um potenciômetro do tipo rotativo ligado sobre uma fonte de tensão. O seu terminal é calibrado em termos de posição angular. O terminal de saída é eletricamente conectado ao terminal de um amplificador de tensão. Ele fornece uma tensão de saída suficiente para operar o motor elétrico. Tudo bem? Então, basicamente, este é um sistema de controle de um motor. E ele tem como saída a velocidade angular do eixo do motor, que é medida, por exemplo, por um tacômetro, que converte a velocidade angular do eixo do motor em uma diferença de tensão, que é utilizada como uma realimentação. Então, este é um sistema de controle de velocidade elementar, um servomecanismo de velocidade. O potenciômetro é do tipo rotativo, calibrados em radianos por segundo. E a velocidade da força motriz, enrolamento de campo de motor e as correntes do potenciômetro de entrada são funções constantes do tempo. Nenhuma carga é conectada ao eixo do motor. Vamos nomear os elementos deste sistema de controle. Então, o que a gente considera como sendo processo ou planta são os elementos a quais gostaríamos de atuar e observar a saída. Neste caso, o meu motor. O amplificador e o gerador são elementos controladores que vão atuar na tensão de entrada do meu processo, da minha planta, do meu motor, de tal forma que possa controlá-lo. Já o meu tacômetro é o meu transdutor de saída, porque ele vai ter como entrada a minha velocidade angular do eixo do motor e vai gerar uma diferença de potencial a ser utilizada na realimentação.
Agora os elementos com relação aos sinais. A minha entrada de referência é o meu valor desejado. A minha saída controlada, neste caso, a velocidade angular do eixo do motor, é a saída a qual é a minha saída do meu processo ou da minha planta. O que a gente chama de saída de realimentação primária é a saída do meu transdutor de saída. E o erro seria a diferença entre a minha entrada de referência e a minha saída de realimentação primária. A gente pode transformar esse diagrama visual no que a gente considera como sendo um diagrama de blocos, em que os blocos eles estão organizados sequencialmente, de tal forma que forneça para nós uma visualização mais prática do meu modelo. Então, né, se a gente transformar todo esse diagrama visual em um diagrama de blocos, vocês vão perceber que a minha planta ela recebe como entrada a saída do meu controlador, de tal forma que gere a velocidade angular do eixo do motor. Este sinal ele é utilizado como realimentação e transformado pelo meu transdutor de saída num sinal de tensão que vai ser utilizado como comparação do meu sinal, da minha entrada de referência. Portanto, em uma malha típica de controle de processos por realimentação, como é o caso, algumas funções devem ser desempenhadas. Medição, realizada pelos sensores e transmissores, corresponde a medir uma ou mais das variáveis de saída do processo. Comparação, realizada pelos controladores, corresponde a comparar o valor medido da variável controlada com o valor desejado. Computação, realizada pelos controladores, corresponde à execução do algoritmo de controle, e a atuação, realizada pelos elementos finais de controle, geralmente válvulas no caso de processos industriais, corresponde à manipulação de uma das variáveis de entrada do processo. Tipos de controle. Observem esta tabela. Nós podemos classificar os tipos de controle em estratégias convencionais ou controle avançado. Cinco dessas categorias propostas, destas cinco, 4 são ditas avançado. Deve-se ressaltar que a grande maioria das malhas de controle industriais ainda emprega algoritmos de controle PID, proporcional, integral, derivativo. Isso porque muitos problemas industriais de controle são simples e, consequentemente, um controlador PI ou PID é uma solução satisfatória. As estratégias de controle avançado devem então ser usadas em problemas mais difíceis, onde elas podem prover um desempenho significativamente melhor que as técnicas convencionais de controle. Muito embora o número de problemas difíceis seja usualmente pequeno, quando comparado ao número total de malhas de controle, eles tipicamente envolvem variáveis críticas de processo, que afetam fortemente objetivos importantes do controle, tais como qualidade do produto, consumo de energia, conformidade com normas ambientais. O termo controle avançado de processos não possui uma definição consagrada, representando significados diferentes para cada pessoa, dependendo do seu embasamento teórico e experiência prática. Nesta disciplina, nós vamos abordar principalmente controle on-off e controle PID.
O controle contínuo divide-se em controle em malha aberta, que corresponde ao controle manual ou a sistemas de controle pré-programados, como, por exemplo, os existentes em uma máquina de lavar, e controle em malha fechada ou automático, que subdivide-se em 3 tipos: de realimentação ou feedback, que compara a saída a variável controlada com a minha entrada, o meu valor desejado, e atua em função desse desvio, de pré-alimentação, também chamado de antecipatório ou feed-forward, que executa a correção da variável controlada diretamente, sem medi-la, em função das perturbações realizadas sobre o processo, com base em um modelo do processo. Ou a junção desses dois, feed-forward e feedback. Vamos detalhar um pouco mais sobre eles. Tipos de controle de malha aberta. Por exemplo, no nosso exemplo da máquina de lavar. A partir do momento que eu seto um programa, o tipo de controle está programado para executá-lo, independente de perturbações ou da saída ou variável controlada. São, obviamente, tipos de controle mais simples, mas que exigem um modelo do processo bem detalhado. Tipos de controle em malha fechada por realimentação ou feedback melhoram a sensibilidade às perturbações porque eu utilizo a minha variável controlada como uma medida e gero uma comparação a partir da minha variável ou entrada de referência. São sistemas mais complexos, mas que melhoram a sensibilidade a perturbações. Por fim, quais são os objetivos finais do controle? Nosso exemplo do elevador. Eu tenho que produzir uma resposta transitória desejada, eu tenho que reduzir o erro em regime permanente e, obviamente, ele tem que ser um sistema estável. Esses 3 tópicos sempre tem que estar em mente quando a gente for especificar tipos de controle e sistemas de controle. Nas próximas aulas abordaremos mais detalhadamente sobre esses itens. Outras considerações importantes também, obviamente, incluem custos, robustez e fatores de disponibilidade de hardware, softwares e outros exemplos. Bons estudos a todos.